Tenho muitas perguntas interessantes que chegaram até mim. Eu começarei respondendo a Andréa Mendonça, que me pergunta se, na minha opinião, eu acho que as relações humanas são sempre problemáticas. Bem, Andréa, toda relação quando se inicia, né, seja ela dentro do aspecto profissional, emocional, sentimental, seja como for, a nossa mente, ela trabalha dentro de um processo de associação. Ela é associativa e ela vai procurar reconhecer os pontos que são positivos ou negativos, né, nesta nova etapa que se inicia. Porém, quando nós estamos encantados com algo, é muito natural que sobressaiam somente os pontos positivos, aqueles contornos que nós achamos que são mais bonitos. Então nós nos encantamos, aí a mente já projeta uma série de ideias, de futuros, de projetos que se deseja realizar dentro daquele padrão, daquela perspectiva. Porém, nós somos humanos e depois de um tempo que essa relação se inicia, é muito comum que ambos os lados percam um pouco a cor. Nós falamos que a descolorização, ou seja, aquilo começa a desbotar, né? Esse tempo ele é variável, ele oscila de pessoa para pessoa. Então, como nós somos humanos, é muito comum, de repente, quando uma atenção está sempre focada num ponto, mas logo em seguida, essa minha atenção ela tem que dividir as suas energias, os seus pontos, os seus focos com outras questões, nós percebemos que começa aí uma alteração comum no nosso cotidiano. É aquela história, você inicia uma relação amorosa, tudo é lindo, dentro de 6 meses você fala, bom, mas não era assim. Essa pessoa, por que ela está atuando assim agora? Ou ela não era dessa maneira? Bom, nós humanos mudamos cotidianamente. Nós alteramos o humor, a sensação, a percepção das coisas. E talvez o maior desafio aí seja fazer com que a relação sempre vá melhor. Agora, para que ela siga melhorando, nós temos que principalmente reconhecer os pontos que necessitam ser reajustados. Talvez aí entre o que você me disse, que as relações são sempre problemáticas. Nós temos que ver o que que pode ser classificado aí como problema, ou pode ser classificado simplesmente como um desgaste, ou como eu disse antes, uma descolorização, né? Voltar a colorir uma relação é uma arte. Voltar a sentir-se bem em uma relação é um passo muito importante que nós temos que aprender. Eu sempre falo que o conhecimento ele é um acréscimo diário, mas a sabedoria ele é um decréscimo diário, ou seja, nós vamos nos tornando mais sábios quando nós vamos retirando de nossa vida tudo aquilo que já não é necessário, tudo aquilo que de alguma maneira nos provoca algum dano e nós descobrimos que já não precisamos daquilo. Então, o Rousseau, os Cizan, eles falam que nós temos duas maneiras de ver a vida. Ou de maneira distorcida, da maneira que nós criamos, elucubramos, ou da maneira que aquilo é. Então, as relações, em geral, quando nós começamos uma relação, nós não conseguimos enxergar aquilo como é, porque nós estamos vendo apenas a superfície. Logo, aquilo quando perde a cor, ou seja, quando entramos em duas colorações, branco ou preto, é natural que o preto ressalte, o branco ressalte, e a gente consiga ver alguns detalhezinhos que antes não estavam aparentes. Então essa mudança ela ocorre, é muito natural. Se ela vai ser vista como um problema ou não, isso vai depender do ponto de vista de cada um, ou vai depender do hábito cotidiano de cada um. Se você for olhar bem, isso não ocorre só entre pessoas, ocorre também com os nossos anseios, com os nossos objetivos, né? Às vezes estamos encantados com algum curso, por exemplo, queremos aprender música. E assim que começamos a dominar a música, ao invés de seguirmos adiante com uma maior empolgação, um maior interesse, é normal que aquilo vá perdendo um pouco a sua força para nós. Porque é isso. Nós estamos em busca de desafios, estamos em busca de novos caminhos, de novas aventuras, mas não percebemos que tudo isso é a parte exterior. A parte interior ela deve funcionar sempre dentro de um aspecto de construção, dentro de um aspecto de estruturação do que você espera para a sua história pessoal, do que você espera para a sua vida. Então, não necessariamente eu acho que as relações humanas tenham que ser problemáticas, não. Eu acho que o reajuste
Ele pode ser dolorido, ele pode ser pantanoso, ele pode ser escuro, ele pode ser complicado, né? Agora, a maneira como você vai resolver esses reajustes não necessariamente necessitam ser maneiras problemáticas. O diálogo ele é uma coisa maravilhosa. Agora, para que se exista o diálogo também, deve-se existir uma boa comunicação, uma boa audição, né? As partes têm que saber se construir a partir também dos olhos dos outros, dos olhos do outro lado. Então, esse descolorir das nossas vontades, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, nada mais é do que um processo de reestruturação, né? Como tudo perde a cor, como a nossa casa de tempos em tempos precisamos voltar a pintar, como as nossas roupas nós precisamos de tempos em tempos trocar por novas roupas, né? A nossa vida também, as nossas emoções também, os nossos sentimentos. Agora, se você vai trocar um sentimento por outro ou vai renovar esse sentimento, aí é de foro íntimo de cada um e é da capacidade de cada um de subtrair-se dentro daquilo que acha que já não é mais necessário e de adicionar na sua vida aquilo que você acha que pode ser novo, que pode ser bom, que pode ser agradável e interessante.